Ele não faz nenhuma disputa político-ideológica. Veja, gente, o governo, ele tá aí há 3 anos e ele nunca fez nada de peso para, por exemplo, criar uma memória sobre o que foi a pandemia. Tá ligado? Tipo assim, vamos lá, sabe? Mais pra frente, inclusive, a Maria Carlota, ela fala, por exemplo, que o governo não quis fazer atividades para lembrar os 60 anos do golpe, né? O governo simplesmente abriu mão de relembrar as pessoas do que foi os 4 anos do governo Bolsonaro em termos de protagonismo do partido fardado, de golpismo militar, do genocídio durante a pandemia, o que foi o caso da Prevent Senior, do que foi a situação da falta de oxigênio em Manaus e por aí vai. Na época que o Flávio Dino era ministro da Justiça, ainda se ensaiou algumas iniciativas para tentar meio que lembrar o que aconteceu no Brasil durante o governo Bolsonaro, principalmente durante a pandemia. O Flávio Dino sai do Ministério da Justiça, acabou qualquer iniciativa, viu? Acabou-se. Então, assim, o governo não apresenta transformações econômicas de fôlego, não faz disputa político-ideológica, e se prende a um discurso que não sensibiliza ninguém na classe trabalhadora, que é uma defesa abstrata da democracia. Além disso, se agarra com o STF, inclusive protegendo figuras do STF enroladas até o pescoço em escândalos como o caso do Banco Master. E aí é natural, né? Aí reparem, quem acompanha o nosso canal sabe que desde 2023 a gente fala que a partir do momento que foi aprovado o novo teto de gastos, eu falo que o governo morreu em termos de capacidade de ser um governo exitoso a nível de popularidade, de encantamento da sociedade, de apresentar qualquer projeto de país, porque o novo teto de gastos ele impede isso, né? E aí, eu venho dizendo aqui, desde 2023, que o novo teto de gastos, ele vai cobrar um preço político eleitoral. O governo Lula chegou no último ano de governo, no ano da eleição, sem ter capacidade de gastar, sem ter capacidade de abrir os cofres para fazer grandes obras, para anunciar grandes programas, para provocar melhoras econômicas rápidas para ter impacto eleitoral, porque ele está proibido de fazer isso por causa do novo teto de gastos. Aí parece que falar isso, que é o básico, né, gente? Que assim, uma política de austeridade, uma política que amarra o gasto público, o gasto estatal, ela vai ter consequências negativas em termos de entrega de política pública, em termos de entrega de saúde, de educação, de infraestrutura, de geração de emprego, de ciência e tecnologia, de proteção ao meio ambiente, de reajuste salarial para funcionários públicos, de concurso público e por aí vai. Parece que falar isso virou a maior radicalidade do mundo, é papo de comunista, de web comunista, não sei o quê. Veja o que a Maria Carlota diz sobre o impacto do novo teto de gastos, né, chamado de arcabouço fiscal, na governança do governo Lula como um todo e, em especial, na educação. Preste atenção. Mais sólida, mais ampla? Acho porque, veja, o arcabouço fiscal, ele foi, em alguma medida, a moeda de troca para o apoio de um centro neoliberal, especialmente no segundo turno das eleições de 2022. Né? Então, havia uma negociação com este centro, né, neoliberal, que compõe esse campo da direita, que agora a gente vê, não está exatamente com o governo Lula, não esteve essencialmente com o governo Lula em grande parte desse governo Lula 3. Então, eu acho que o arcabouço fiscal limitou muito digamos, a ambição do governo Lula 3. Eu vou te dar um exemplo, a gente começou brincando, né, com o Congresso no campo educacional, isso é evidente. Mas se a gente olhar o que foi o governo Lula 1, o governo Lula 2, o governo Dilma 1 e até o governo Dilma 2, você tem um processo de expansão das universidades federais, expansão de vaga, investimento em ciência e tecnologia, melhoria das condições de trabalho, porque você tinha contratação de docentes, melhoria salarial. Então você tinha um quadro, claro que tinha seus problemas, podia ser melhor, mas a perspectiva, quando se você entrasse numa universidade pública em 2010, a perspectiva era de, nossa, a gente está se expandindo, se democratizando, né? Havia um otimismo. E isso, se a gente for olhar, né, o que aconteceu no governo Lula 3, houve uma reposição orçamentária, mas muito tímida. A gente não recupera os patamares, né, nem sequer do governo Lula do governo Dilma 2, né, 2015. Então, assim, a gente fica muito abaixo do patamar de investimento, né, do primeiro ciclo do governo Lula.